Agora sobre sistemas lineares, sistemas de equações lineares, como resolvê-los computacionalmente. Todos os métodos se baseiam no princípio de que você pode fazer operações elementares sem alterar a solução do sistema. Então, dado um sistema linear dessa forma, você pode ver ele como uma matriz A, que é formada pelos coeficientes que acompanham os valores das incógnitas, x as incógnitas, um vetor, e B, o lado direito da equação, também um vetor. As operações elementares que a gente fala é multiplicação da equação por uma constante não altera o resultado final da solução, substituição de uma equação pelo resultado da combinação linear de outras duas, então eu posso fazer 2 vezes L1 mais 4 vezes L4, somar, trocar posições das equações. Lógico que quando eu faço isso eu tenho que carregar também o valor de B. A forma de fazer isso é usando sempre matrizes, que é mais prático do que ficar carregando aquele tanto de coeficiente. E o mais conhecido é o método da eliminação de Gauss. Eu fiz aqui a implementação do método, tá? Só que eu fiz já usando a biblioteca NumPy para facilitar as contas. E alguns comentários devem ser feitos aqui. Vamos lá, então eu defini uma função que eu chamei de Gauss Elimination, tal. Passo dois valores, n, que é determinado pela matriz, e d. É importante, já que a gente vai fazer muita operação envolvendo essas duas matrizes, então a gente guarda o valor da primeira matriz numa posição da memória e do segundo vetor, né, numa outra posição da memória. Tá vendo? Isso aqui é diferente de atribuir. Então, se eu mexer em A, não vai alterar o M. Tá? Se eu tivesse atribuído, se eu mexesse em A, também mexi em M. Vamos definir aqui o valor x, formado apenas por zero. E x também tem a mesma quantidade, tem o mesmo tamanho de B. É um NP, você está chamando NumPy, que vai gerar zeros. Qual a quantidade? Do mesmo tamanho de B. B.shape dá o tamanho do vetor B. Vou guardar também um valor aqui, que vou chamar de hash, que é o shape da matriz A. Quantas colunas e quantas linhas ela tem. O hash 0 é a quantidade de linhas que a matriz tem. E o hash 2 é a quantidade de colunas que a matriz tem. O hash 1 é a quantidade de colunas que a matriz tem. E mesma coisa, eu vou guardar o shape de B no BSH, B-shape, né? Ou seja, a forma de B. E vou guardar esse tamanho numa variável N3. Para quê? Vou fazer uma verificação de se esse sistema é factível de ser resolvido, porque tem que ter dimensões adequadas, né? Então, a primeira coisa que a gente verifica é se N é diferente de N2. O que é N? N é a quantidade de linhas. Então, a quantidade de linhas de A tem que ser igual à quantidade de colunas. Uma matriz tem que ser quadrada. O N3, que é a quantidade de colunas de B, tem que ser igual a N também, a quantidade de colunas de A. O tamanho do shape de B não pode ser diferente de 1, tem que ser 1, ou seja, tem que ter uma dimensão. E o de hash tem que ter duas dimensões, tá? Estamos trabalhando só com duas dimensões. Aí você vai falar, olha, não dá para trabalhar com essa matriz erro de dimensão. X, você converte ele para um float e guarda tudo igual a num. Tá? Num é uma representação de dizer not a number, ou não a número, ou não válido, e retorna x. Isso é só um caso de verificação da entrada. Agora sim começam as operações. Então, na eliminação de Gauss a gente pode fazer, a gente tem que triangular e fazer substituições, tentando deixar na última posição da última linha apenas um valor. E aí a gente acha então com o valor do xn. Depois a gente vai subindo, 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 então fica uma matriz triangular superior. Essa triangulação aqui a gente faz nesse for. Então nesse for eu vou gerar todos o valor de E. Vou gerar o valor de E necessário para eu calcular o BJ. Esse B é que vai me permitir, então, definir o último B1 e depois eu vou calculando os outros, tá? Não vou entrar em detalhes disso aqui. A gente guarda tudo nesse BJ, depois que eu tenho os BJs, eu uso eles para calcular o somatório que me dá o valor de cada XK. Ah, então ele entra aqui em relação ao BK, que foi calculado ali, e a soma, que vai ser incrementada, e o A,
na diagonal. Uma coisa interessante que a gente, como eu falei, o for no Python é um pouquinho diferente da linguagem C. Aqui o K está percorrendo de 0 a n-1. Então começa 0, 1, 2, 3, que está pulando de 1 em 1. Aqui já faz o contrário, eu começo do último para o primeiro. Então o K percorre de n-1 até -1. Mas por que não é até no zero? Lembra, ele não vai no último. Então ele começa do n-1 e vai até o anterior, que é 0. E vai decrementando de 1 em 1. Por isso que ele coloca -1. Então tem um terceiro argumento aqui no range. Lembrando então que isso aqui pode dar número real. Por isso que a gente está trabalhando sempre com o ponto, né? Para mostrar que é um float. Dependo fortemente do pacote NP, NumPy. Vou fazer um exemplo. Ó. Esse aqui é o exemplo que está neste link aqui da eliminação gaussiana da Wikipédia. Vou o mesmo exemplo, tá? Para só a gente confirmar a resposta. Está aqui o A, X e o B. Então eu quero que calcule a solução AX e compare com o B. Quando fizer A vezes X tem que dar B. Então eu acho o X primeiro, X1, X2, X3. Depois eu faço A vezes X e ver se dá menos e dá igual mesmo. Né? Como eu falei, pode dar erros, né? Dependendo da matriz muito grande, se tiver muitas dízimas por conta da representação de reais em máquina, usando zeros e uns. Bom, mas aqui não vai ser o caso. Então, a primeira coisa, importe NumPy as NP, porque eu vou usar o NumPy na função lá em cima. Tem que compilar ela, né? Vamos fazer se ela está funcionando, sem problema. Agora vamos fazer aqui. Vou passar array. Como é que a gente passa? A gente coloca, então, entre parênteses, tá? Entre parênteses. Então, esse parênteses aqui é do array. Esse aqui é o que guarda, então, a matriz toda. E os colchetes guardam cada linha da matriz. Então, colchetes, aqui no caso tem 3 elementos, vírgula. Colchetes, 3 elementos separados por vírgula, vírgula, tal. Então, é uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas, o B. -1, 12, 0. Então, um vetor de dimensão 1. Não tem vírgula aqui e tudo mais. Tá? Não precisa colocar outro parênteses para definir a dimensão. Aí eu vou chamar o programa Gauss eliminação. Vou passar o A e o B. Ele vai retornar isso numa variável x, eu vou só imprimir a variável x. Depois, para verificar, eu vou fazer a multiplicação. Aí eu uso essa outra biblioteca de multiplicação do NumPy que chama matmul. Certo? Quando eu uso matmul, ele faz multiplicação de matrizes. Vamos compilar. Tá lá. A solução é 1, 3, 2. E quando eu faço A vezes X, A vezes X dá -1, 12, 0. O Python, como eu já disse, já tem pacotes com várias funções que fazem isso. Eu vou usar só o pacote do NumPy, mas também tem do SymPy. O SymPy é uma biblioteca simbólica do Python. Então, a forma de chamar é a mesma, tanto do SymPy como do NumPy. O primeiro método mais simples, então, é só a gente passar a matriz A, do mesmo jeitinho, a matriz B, do mesmo jeitinho. Já defini elas aqui em cima, tá certo? Está definido aqui o A e está definido o B, então está na memória. Quando eu executo, já dá a solução. Outra forma de achar a solução é usando a propriedade da inversa, né? A gente pode multiplicar pela inversa dos dois lados de A, então a minha solução x vai ser igual à inversa de A multiplicada por B. Então, calcular a inversa, tanto no NumPy como no SymPy, é só colocar lim_out.inv de A, já calcula a inversa e vão guardar numa variável que eu chamei de A inversa. Aí eu faço a multiplicação da A inversa por B e vou guardar na variável x, vou imprimir x, dá a mesma coisa. Entretanto, pessoal, quando as matrizes são muito grandes, não é recomendável usar pela inversa. Quando a gente faz a multiplicação normal, geralmente gasta uma ordem de n ao cubo. Se a matriz tem tamanho 100, vai dar 100 ao cubo operações. Tem processos que a gente consegue fazer em menos tempo. Quando é muito grande, então, não recomenda-se usar a inversa, porque aí as contas aumentam muito. Aqui está o exemplo. Eu vou gerar uma matriz aleatória. Então, outra função do NumPy é gerar random, números randômicos. Eu vou chamar NumPy random rand, que vai fazer uma matriz n por n. O n meu aqui vai ser 1000. E o B vai ser um random também, uma função
uma matriz aleatória n por 1, ou seja, um vetor. Quando eu faço isso, ele vai gerar um número aleatório. Você vai ver esses números aqui, tá vendo? Vai dar diferente, ó. Eu vou imprimir apenas esses 3, né? 3 por 3, as primeiras 3 linhas, as primeiras 3 colunas de A, que está dentro de um valor, né? Como está aleatório, que vai dar outro valor. Der outros valores, né? E o B também, aleatório, aqui eu vou imprimir as 4 primeiras linhas, ó. Quando eu imprimo, tá aqui. Não vou imprimir todos porque é 1000, né? 1000 por 1000. Vamos verificar a velocidade? Então, esse time it solta a velocidade, então, do processamento em Python. Não solta nem valor, só o processamento, tá? Vamos verificar aqui. Isso aqui usando o solve, certo? Que foi o primeiro. E esse aqui é usando o inv. Vamos lá? Olha só o tempo. Olha o tempo. Pronto. Esse aqui resolve em 36,8 milissegundos, 10 loops. Esse aqui foi 119 milissegundos. Isso é muito para computação. 3 vezes. Tá? Então, uma coisa interessante aqui, ó, diferente do que eu fiz aqui em cima, que é a multiplicação, eu só fiz NumPy multi e já coloquei A em vezes B. Aqui, calculei a inversa e já multipliquei. Aí você coloca essa multiplicação aqui, o arroba. Ele faz multiplicação de matrizes. Só para mostrar duas formas de fazer a conta. Aí deixei esse problema no final, né, que envolve painéis solares. Esse sistema de equação aqui representa esse diagrama. Calcular os fluxos emitidos pelas 4 superfícies, ou seja, o E0, o E1, o E2 e o E3. Dá um valor para A, está aqui 0,8, um valor para ES500. Tá? É resolver esse sistema aqui, aí depois o item 2 admite cada um das superfícies 0 a 3. Satisfaz a lei de Stefan-Boltzmann. Ou seja, que o E é dado por epsilon vezes gama T a quarta, onde T é a temperatura, em que E é emissividade igual a absorvividade e gama é essa constante aqui. Calcule a temperatura em ES, de ES e dos vidros. O ES foi dado aqui, fácil calcular, e a dos vidros você achou pela solução do sistema. Escreva uma função que todos os valores de A e de ES, né, que receba os valores de A e de ES e devolva o valor do fluxo das temperaturas. Def, o nome da função que você quiser, vai receber A e S e já vai fazer os cálculos. Acabou, pessoal.